Olá, tudo bem? Neste vídeo eu começo a tratar do segundo princípio básico do Espiritismo, que é a existência e sobrevivência do espírito. A abordagem desse tema vai ser diferente da abordagem que eu adotei para tratar do primeiro princípio básico da doutrina, que é a existência de Deus. Para falar da existência de Deus, eu estudei todo o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, que tem por título justamente De Deus. Mas para falar sobre a existência do Espírito, eu não vou me basear em nenhum capítulo ou em qualquer questão específica do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque a própria existência desse livro, o Livro dos Espíritos, é uma afirmação por parte de Kardec de que espíritos existem, né? Ou não chamaria o livro de Livro dos Espíritos. Para falar da sobrevivência do espírito, eu vou ter que ir um pouco além do Livro dos Espíritos, pois nesse livro, Kardec apresenta como prova da sobrevivência do espírito apenas a própria comunicação dos espíritos através da mediunidade. Para Kardec, isso bastava. Mas hoje, além da mediunidade, costumam ser alegadas como prova da imortalidade do espírito, ou pelo menos da sobrevivência do espírito à morte do corpo físico, as EQMs, né, as experiências de quase morte, as lembranças de vidas passadas, as manifestações extracorpóreas ou manifestações anímicas, como queira, e a existência de pessoas superdotadas e infradotadas de potencialidades. Antes de entrarmos no assunto, um aviso: se você é espírita ou espiritualista e está contente com o seu conjunto de crenças, esse vídeo não é indicado para você. Ele pode ser irritante para você, ele pode parecer desrespeitoso para com as suas crenças, e ele pode, de alguma forma, mesmo que você não perceba num primeiro momento, ele pode abalar as suas crenças. Neste vídeo nós vamos abordar apenas a mediunidade. No próximo vídeo trataremos dos outros fatores tidos como provas ou indícios da sobrevivência do espírito. Para nós simplificarmos esse estudo, vamos deixar claro desde já que não há nenhuma prova, nenhum indício, absolutamente nenhum meio de averiguação que nos leva a afirmar que o espírito seja imortal. Nós podemos discutir a existência ou não existência de espíritos, e para isso é preciso conceituar espírito, esclarecer o que vem a ser um espírito. E nós podemos discutir a sobrevivência do espírito à morte do corpo físico. Há muito material para essa discussão. Mas falar em imortalidade do espírito é apenas crença, fruto de idealizações, de anseios e, fundamentalmente, fruto do nosso egoísmo tacanho e mesquinho. Nos achamos tão importantes que queremos existir para sempre. No fundo é isso, acredite. Eu devo dizer que até pouco mais de um ano atrás, um ano e meio atrás, eu tinha certeza de que éramos imortais. O nome do meu site espírita é Espírito Imortal justamente por isso. Algumas pessoas que acompanham o meu trabalho há mais tempo acham que deve ter acontecido alguma coisa extraordinária para que eu mudasse de posicionamento da forma como eu mudei. Não foi assim. A descoberta das fragilidades do espiritismo foi acontecendo aos poucos. E a partir de um determinado momento, eu me permiti duvidar e analisar as coisas como um não crente. A partir daí, a doutrina de Kardec, que eu pensava ser um edifício sólido, se revelou um castelo de cartas. A crença na imortalidade é apenas isso, uma crença. A sobrevivência do espírito à morte do corpo físico talvez possa ser provada algum dia, mas não há como provar a imortalidade. É impossível provar a imortalidade.
é impossível e vai continuar sendo impossível. Ser imortal é não ter fim. Logo, mesmo que provássemos a sobrevivência de um espírito à morte do corpo físico, mesmo que acompanhássemos a trajetória desse espírito pelos séculos, não há como ter certeza de que ele não teria fim um dia. Se ser imortal é não ter fim, nem todo o tempo do mundo seria suficiente para provar que o espírito é imortal. Vamos rapidamente conceituar espírito. Só faz sentido falarmos em espírito se considerarmos a preexistência ou a sobrevivência ao corpo físico. Não há por que falar em espírito se considerarmos que nós não existíamos antes de nascer e que nós não existiremos depois de morrer. Espírito, então, seria o nosso ser real, o ser responsável por animar a matéria. Para o espiritismo, o espírito é o princípio inteligente individualizado. Por que não faz sentido falar em espírito se não for para considerar que já existíamos antes do nascimento ou que existiremos depois da morte? Porque se formos considerar o espírito apenas como princípio inteligente, como a parte do nosso ser responsável por animar o corpo físico e não como nosso verdadeiro ser, como a nossa verdadeira natureza, a nomenclatura espírito definitivamente não é a mais adequada. Poderíamos falar então em psique, em alma ou ânima, em princípio vital. A palavra espírito adquiriu essa conotação transcendente que abrange mais do que a vida como nós a conhecemos, a vida do corpo físico. Portanto, não vale a pena tentar provar a existência do espírito sem tentarmos provar que o espírito existiu antes, existirá depois ou existiu e continuará existindo, independentemente do corpo físico. Vamos então ver se nós podemos provar a existência do espírito. Vamos deixar as coisas bem claras. Eu fui espírita durante 20 anos e deixei de ser espírita, mas eu não me tornei anti-espírita. Eu não tenho interesse nenhum em contestar ou em tentar provar que o espiritismo está errado. Eu não ganharia nada com isso. Mas enquanto eu fui espírita, eu me contentei com os argumentos usados pelos espíritas. Argumentos esses que envolvem necessariamente uma boa dose de credulidade. Hoje, com a mente livre de pacotes de crenças prontos e acabados, eu vejo muita fragilidade na argumentação espírita. O argumento padrão adotado por Kardec para provar a sobrevivência do espírito é a mediunidade. Nós vemos na questão 152 do Livro dos Espíritos. Pergunta: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Resposta: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Dentro da resposta do suposto espírito, há 3 argumentos. O primeiro argumento é de que a própria resposta desse suposto espírito é para ser uma prova. Afinal, quem supostamente está se comunicando é um espírito que um dia animou um corpo físico e que sobreviveu à morte do corpo, mantendo a sua individualidade. O segundo argumento é apelar para Jesus. Quando o suposto espírito diz: se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Ele está se utilizando de uma expressão muito repetida por Jesus no Evangelho e que, por sua vez, copia a expressão do profeta Isaías, lá do Antigo Testamento. Esse segundo argumento, embutido na resposta, é um apelo à autoridade de Jesus para convencer da existência de um fenômeno. O terceiro argumento é afirmar que, muito a miúde,
Uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Esse argumento era mais do que suficiente para mim até algum tempo atrás. Eu já tive muitas experiências com vozes, algumas perfeitamente nítidas. Já ouvi vozes dentro do centro espírita, fora do centro espírita, em ocasiões mais corriqueiras, menos corriqueiras, e em alguns episódios marcantes da minha vida, incluindo estados alternativos de consciência. Hoje eu não acho de jeito nenhum que essas vozes sejam prova ou nem mesmo indício de comunicação de espíritos. Eu aceitei esse argumento enquanto eu era espírita porque, quando eu era mais jovem, eu conhecia muito pouco de mim mesmo. E depois, mesmo quando eu já conhecia mais a mim mesmo, mesmo quando já sabia através da experiência própria que nós somos seres muito mais complexos do que nós aparentamos ser, aí a crença já estava instalada. E foi preciso romper com o espiritismo para perceber que temos muitas possibilidades dentro de nós, que estamos longe de conhecer todas essas possibilidades. E que só depois de esgotarmos essas possibilidades é que poderíamos procurar explicações fora de nós. Ao longo da vida, nós desenvolvemos múltiplas personalidades. A palavra personalidade deriva do latim persona, que quer dizer máscara, e se refere às máscaras usadas pelos antigos atores de teatro. A personalidade é justamente uma máscara que nós usamos para a vida. Acontece que a vida não se apresenta para nós de maneira homogênea. A vida é diferente na casa de nossos pais, na escola quando somos crianças, nas brincadeiras com os amigos quando somos crianças, no ambiente de trabalho, na igreja ou no centro espírita, no namoro, naquele período que nós estamos conhecendo alguém, né? Sem falar em todas as facetas que podemos chamar de subpersonalidades, que nós não chegamos a manifestar publicamente, ou que só manifestamos ocasionalmente, e que são parte integrante do nosso ser. Sim. São aqueles desejos ocultos, aquelas coisas que nós faríamos se tivéssemos certeza de que nunca seríamos descobertos, aqueles sentimentos que nós sufocamos porque não os consideramos dignos, os ideais que nós não externamos por serem puros demais a ponto de parecer ingênuos. Nós geralmente não consideramos que nós somos fruto do nosso ambiente. Tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos, tudo que os nossos sentidos físicos captaram até hoje, desde a nossa infância, de alguma forma isso tudo está armazenado dentro de nós. Nós herdamos a genética de nossos pais, nós recebemos a influência da mãe e de outras pessoas próximas na primeira infância. E cada nova informação, cada nova influência recebida é combinada com os dados já disponíveis em nossa mente. Há muitas situações que nos marcaram em qualquer fase da vida, que geraram uma reação interna de nossa parte, mas sobre as quais nós nem sempre lembramos. São informações importantes sobre nós que compõem a nossa personalidade, mas a respeito das quais nós não temos lembranças conscientes. Nós geralmente falamos em personalidade no singular, como se nós tivéssemos todos uma personalidade muito bem definida. Isso que nós entendemos como a nossa personalidade é a nossa personalidade padrão, é a nossa personalidade dominante, a que aparece a maior parte do tempo. Mas nós temos subpersonalidades que são quase autônomas. E se uma dessas subpersonalidades for originada de fatos inconscientes, de situações de que nós não nos lembramos, ela pode soar para nós como se fosse uma personalidade estranha. Ouvir vozes é uma coisa muito comum.
Hoje existem redes nacionais de ouvidores de vozes em 26 países. São pessoas que se reúnem em sites especializados para trocar experiências. Para o Espiritismo, tudo isso é mediunidade. Essas vozes são vozes de espíritos. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links de 2 artigos sobre o tema, apenas para vermos como os pontos de vista sobre o tema são diferentes daquilo que prega o Espiritismo. Para Kardec, portanto, a prova para a sobrevivência do espírito é a mediunidade. Eu já acreditava na mediunidade antes de ser espírita. Na infância e na adolescência, eu presenciei supostas incorporações e supostos fenômenos de vidência em casas de umbanda e batuque. Batuque é como chamam aqui no sul a religião de origem africana, de nação africana. Durante minha fase espírita, eu não tinha nenhuma dúvida a respeito da mediunidade. A minha crença se devia aos seguintes fatores. Como eu acabei de dizer, eu já tinha visto desde a infância supostas manifestações de espíritos. Achei que realmente se tratava de espíritos, pois não acreditava que todas aquelas pessoas estivessem fingindo. E eu não ventilava outra hipótese, ou era verdade ou era fingimento. Allan Kardec me convenceu, com argumentos bem arranjados, de que existia mediunidade. No início da minha fase espírita, eu li muitas dezenas de livros espíritas científicos. Na verdade, a maioria deles não eram espíritas, mas pertenciam ao chamado espiritualismo anglo-americano ou espiritualismo moderno e foram apropriados pelos espíritas. Nesses livros são narrados experimentos feitos por cientistas, como é o caso do Dr. William Crookes, no famoso livro Fatos Espíritas. Naquele tempo eu achava que esses livros fossem escritos por pessoas isentas, por pessoas imparciais. Hoje eu não acredito em imparcialidade. Ao longo dos anos, trabalhando e observando grupos de atendimento espiritual, eu vi muitas manifestações de todos os tipos. E por fim, eu tive as minhas próprias experiências. Tive e aprendi a provocar experiências de projeção consciente, isso a partir dos 17 anos. Eu ouvi vozes, eu tive visões, eu atuei como médium de incorporação ou psicofonia, se você preferir. Então, como você vê, eu tinha muitas razões para não duvidar da mediunidade. Hoje eu não acredito em mediunidade. Mas se eu estou enganado e mediunidade existe, eu posso afiançar que eu nunca passei por experiências mediúnicas, eu estava equivocado, e nunca presenciei uma manifestação mediúnica. Eu também estava equivocado em relação às minhas análises. Em primeiro lugar, tudo que eu vi até hoje e que eu pensava se tratar de mediunidade, na verdade se trata de manifestações do subconsciente. Se você preferir, pode chamar a isso fenômenos paranormais ou manifestações anímicas. Nunca se chegou a uma conclusão definitiva sobre isso e eu acho que nunca chegaremos. Mas, analisando friamente hoje, eu reconheço que nunca vi nenhuma prova de que tais fenômenos eram produzidos por espíritos, que eram realmente espíritos que se manifestavam através de médiuns. Em segundo lugar, os argumentos de Kardec simplesmente não me convencem mais. Se eu digo que esses fenômenos são provocados pelo subconsciente, isso é só uma teoria. É o que eu acredito, mas é só uma teoria. E para essa teoria ficar mais convincente, eu teria que desenvolvê-la. Eu não quero fazer isso porque o meu objetivo não é convencer ninguém. Apenas não acredito mais em mediunidade. Se existem explicações muito mais próximas da nossa realidade conhecida, por que apelar para o desconhecido? Eu devo lembrar que Kardec não teve absolutamente nenhum controle sobre as mensagens que recebia. Nenhum. Ele presenciou alguns fenômenos, comprou a ideia da mediunidade, que estava em voga na época, desenvolveu essa ideia e se deixou dominar por essa ideia.
Kardec tem muitos defensores. O Espiritismo é uma religião, embora tente fazer crer que é uma ciência. E nós sabemos que toda religião é capaz de despertar fanatismo. Tem pessoas que ficam profundamente ofendidas quando suas ideias são contrariadas e principalmente quando seus ídolos são criticados. Vai aparecer aí, certamente, algum defensor de Kardec com um texto pronto, né? Um copia e cola de Kardec, tentando atestar o espírito científico de Kardec, o bom senso encarnado. Não é verdade, Kardec não averiguava nada, até porque ele era humano, não tinha tempo para isso. Você pode encontrar textos de Kardec, vai encontrar, dizendo que é preciso averiguar e controlar, mas isso são só palavras. Na prática, era e é bem diferente. Kardec, particularmente, não tinha tempo para controlar nada. Kardec escrevia livros e ensaios, editava praticamente sozinho a Revista Espírita, respondia a uma vasta correspondência, cuidava de questões práticas referentes ao Espiritismo e à Revista Espírita, afinal de contas, ele se tornou um empresário. Ele era presidente da Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, se não me engano. Enfim, era um homem extremamente atarefado. Achar que um homem assim teria condições de averiguar provas das comunicações que recebia é desconhecimento, uma ingenuidade vergonhosa. Desconhecimento tanto de método de estudo e pesquisa quanto do próprio espiritismo prático. Não basta ler, tem que estudar in loco. Em terceiro lugar, a esmagadora maioria dos livros que eu li e que eu considerava como ciência espírita são apenas diz que diz. Um exemplo é Ernesto Bozano, que narra casos de todos os tipos de mediunidade e de fenômenos anímicos e se contenta em citar o nome e, no máximo, a data aproximada e o lugar em que tais fatos teriam ocorrido. Nunca apresenta dados concretos e muito menos provas do que quer que seja. Quando eu li essas obras pela primeira vez, com 20 e poucos anos de idade, eu acreditava, porque não achava possível que um homem fosse capaz de mentir sobre um assunto tão sério e que nenhum proveito traria a ele. Hoje eu entendo que as pessoas, depois que estão dominadas por um sistema de crenças, simplesmente não se questionam mais. E não só param de se questionar, como encontram em tudo novos subsídios para suas crenças. Elas podem não mentir conscientemente, mas estão mentindo mesmo sem querer, principalmente para si mesmas. Há alguns poucos livros que trazem dados mais concretos, mas mesmo eles não são capazes de provar nada. Os experimentos citados nesses livros ou não tiveram testemunhas significativas ou não foram repetidos, o que compromete a aceitação de suas narrativas como fatos científicos. Além disso, nenhum deles depende da teoria espírita para ser explicado. As explicações para esses fenômenos, como por exemplo a materialização, podem ser as mais diversas, mas nenhuma delas é capaz de provar a participação de espíritos desencarnados. Em quarto lugar, nos centros espíritas em que eu trabalhei ou que eu visitei, como pesquisador, eu sempre vi supostas incorporações, entre outros fenômenos. Eu acreditava, em poucos casos, que eram manifestações essencialmente mediúnicas, e na maioria dos casos eu achava que havia alguma influência espiritual, mas que a manifestação era muito mais anímica do que mediúnica. Hoje eu tenho convicção de que tudo o que eu já assisti é anímico, não tem nada vezes nada de mediúnico. Por fim, restam as minhas próprias experiências. Nada de espírito. Tudo fruto do subconsciente através de sugestões, de induções mentais e dissociação de personalidade. Para mim, portanto, não existe mediunidade. Vai ter algum espírita menos amistoso que vai me pedir provas científicas de que não existe mediunidade.
Em primeiro lugar, não há como provar que não existe algo que nunca foi provado que existe. Em segundo lugar, eu não sou cientista e não tenho pretensões de cientista. O espiritismo é que se apresenta como ciência. Em terceiro lugar, não há como apresentar provas de nada referente a esses fenômenos. Não há nenhuma teoria oficial a esse respeito. Tanto os estudos feitos por espíritas quanto os estudos feitos por não espíritas não são conclusivos. Uma das principais queixas dos espíritas é que as exigências por parte dos pesquisadores não espíritas, elas são muito extravagantes. Eles queriam, por exemplo, que durante as sessões de materialização, as luzes permanecessem acesas durante todo o processo, justamente para que os pesquisadores pudessem averiguar o passo a passo do fenômeno de materialização. A desculpa dos espíritas era que o ectoplasma, que é a substância responsável por dar forma à materialização do suposto espírito, o ectoplasma não resistiria à luz, sendo, portanto, necessário que as luzes ficassem desligadas ou que houvesse escassa iluminação. Acontece que hoje nós temos tecnologia suficiente para contornar essa dificuldade. Os pesquisadores poderiam se utilizar, por exemplo, do infravermelho. Mas agora a desculpa é que os espíritos não se submetem mais a esse tipo de experiência. Aliás, Chico Xavier, utilizando-se de André Luiz, que hoje eu acredito que seja uma personagem criada por ele e pelo Valdo Vieira, o Chico faz críticas aos pesquisadores. No livro Nos Domínios da Mediunidade, as críticas se dirigem aos metapsiquistas, que foram os precursores dos parapsicólogos. Critica eles justamente porque eles queriam eliminar ao máximo qualquer possibilidade de fraude. Sempre lembrando que Chico Xavier foi participante ou, no mínimo, conivente com farsas de materialização. O exemplo mais gritante é o da falsa médium Otília Diogo. Tem coisas que realmente só a vontade de acreditar é capaz de fazer acreditar. Procure você mesmo as imagens de materialização que estão disponíveis na internet, coloque ali Chico Xavier, Otília Diogo, e você vai ver por você mesmo. Talvez o fator que mais leve pessoas a acreditar na mediunidade, mesmo pessoas não espíritas, são as cartas psicografadas por entes queridos falecidos. Chico Xavier se notabilizou no Brasil inteiro justamente por isso. Eu não acredito que Chico Xavier fosse médium. Chico tinha uma sensibilidade acima do normal, era um paranormal, e isso pode ter contribuído para que ele pudesse captar determinadas informações ou características referentes a pessoas falecidas. Mas, por outro lado, tudo indica que sempre houve uma rede de informações em torno de Chico Xavier. Sempre me chamou a atenção, mesmo quando eu era espírita, que quase todas as cartas começam com: você já sabe, querida mãezinha. Como se todos os espíritos se expressassem como um Chico Xavier carente de mãe, porque perdeu a mãe muito cedo. Esse assunto é muito espinhoso. Ele mexe com as emoções mais profundas das pessoas que acreditam e que admiram Chico Xavier. Por isso, eu não me sinto à vontade para entrar em detalhes nesse momento, mas trataremos disso mais adiante. Tem muito material disponível na internet a esse respeito. Tem livros, tem teses acadêmicas, tem depoimentos de pessoas que conviveram com o Chico. Mas só para encerrar essa questão do Chico, eu acredito que o Chico fosse uma pessoa boa e bem intencionada. Talvez você não tenha percebido ainda, mas a crença cega conduz a atitudes cegas. Eu não posso conceber a ideia de que todos esses políticos que estão sendo investigados, condenados e até presos, que sejam todos eles, sem exceção, que sejam ou que tenham sido desde sempre pessoas simplesmente mal intencionadas. Não acredito que essas pessoas tenham passado a sua juventude traçando projetos de poder para seu próprio benefício. O que ocorre
é que ideologia política e ideologia religiosa são pacotes de crenças fechados. O crente, seja o crente político, seja o crente religioso, limita a sua razão de ser à sua ideologia, fica preso dentro da sua ideologia. Chega um ponto em que os atos mais estapafúrdios são tomados em nome da causa, sem que essas pessoas percebam que estão sendo desonestas. Aliás, honestidade é um conceito, e conceitos são elásticos, conceitos são moldáveis conforme as circunstâncias. Tanto políticos quanto religiosos mentem, corrompem e se deixam corromper em nome da causa. E a cegueira causada pela crença é tão grande que os crentes brigam com seus parentes, seus colegas, jogam no lixo amizades de muitos anos, apenas porque não suportam críticas ao seu ídolo. Falar de grandes líderes como Lula, Bolsonaro, Chico Xavier é expor-se a xingamentos histéricos por parte de mentes fragilizadas que não aceitam o contraditório e que não aceitam que seus ídolos sejam humanos e, como humanos, cheios de falhas. No próximo vídeo eu vou analisar outros fenômenos tidos como indícios da sobrevivência do espírito à morte do corpo físico. Muita força e paz para você.